Bom dia, boa tarde a todos que estão chegando na live. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mais conhecido como o nosso Evangelho no Lar. Então, para quem está chegando, sejam muitíssimo bem-vindos. Para termos esse momento de conexão com os nossos mentores espirituais, com a espiritualidade de uma forma em geral, e também uma conexão com nós mesmos. Então, quem quiser pode pegar um copo com água para que os nossos mentores possam fluidificar essa água. Então, eu vou dar um minutinho, quem quiser separar um copinho com água para trazer aqui para nossa live. Oi, Vânia, Elias, Eurico, Camila, Xavier, Maluzinha, Heloísa, todos que estão chegando. Então, agora, só vou lembrar de novo, tá? O copo de água, quem quiser, pode pegar. Deixar separadinho. E antes da gente começar o nosso estudo, a gente vai fazer uma pequena prece, um momento de conexão com respiração, para a gente trabalhar essa conexão, essa concentração, essa presença no aqui e agora para a gente realizar o estudo, ok? Então, você pode fechar os seus olhos. Se quiser, pode estampar um sorriso no rosto. Nós vamos fazer uma respiração profunda agora, porque a respiração profunda, ela nos conecta com o momento presente. Solte o ar devagar. Quando você soltar o ar, solta também todas as tensões dos ombros, o rosto. Às vezes a gente fica com a testa franzida, né? Então relaxe a testa, relaxe os ombros, relaxe o seu rosto. Vamos mais uma vez então. Esteja atento, atenta ao seu mundo interior agora. Perceba como você está se sentindo, se você está relaxado, se tem alguma angústia, se está tranquilo. Perceba, não julgue, só perceba. E nós vamos dizer para o nosso corpo que está tudo bem. E vamos agradecer a espiritualidade por mais um dia que estamos aqui conectados, podendo realizar o estudo, podendo realizar o aprofundamento de nós mesmos. Que possamos acessar a paz, a gratidão, a harmonia, o amor que nos cerca. Nós convidamos os nossos mentores, eles já estão aqui
para realizarem o estudo, o acompanhamento conosco. Então agora a gente vai fazer mais uma respiração profunda para voltarmos e iniciarmos o nosso estudo. Vamos lá. Podemos abrir os olhos, então. Anísia, Léo, Eugel, Daniel, sejam todos muito bem-vindos. Para quem tem o livro em mãos, nós estamos na página 44. Lembrando que estamos estudando esta versão do Cláudio Damasceno. E bem, a gente ainda está no capítulo 1. Então, os capítulos, tanto do Livro dos Espíritos, como também do Evangelho segundo o Espiritismo, são capítulos mais longos. Mas, assim como a maioria dos nossos livros que a gente estuda aqui nas lives, eles são separados em temas. Então, a gente está no capítulo 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Então, nós já vimos sobre as 3 revelações. A primeira delas foi com Moisés, com os 10 mandamentos. Depois, com a vinda de Cristo, que foi a lei, né? Ele executou a lei. A terceira revelação é o Espiritismo, com o esclarecimento dos ensinamentos de Cristo. Nós também já abordamos o tema da aliança da ciência com a religião e na aula passada a gente começou a ver então agora a parte das instruções dos espíritos a respeito desse tema. Então são espíritos mais evoluídos, mais instruídos, que colocam as suas opiniões pessoais a respeito desses temas. Então, a gente já viu a fala do espírito, de um espírito israelita, ele não colocou o nome dele, mas essa mensagem foi de 1861. E a gente também já viu a mensagem de Fenelon. Essa mensagem foi passada em Poitiers, na França, em 1861. Hoje, a gente vai ver a mensagem, vai começar com a mensagem de Erasto, que era um discípulo de São Paulo. Essa mensagem foi trazida em 1863 em Paris. Vamos ver o que Erasto vai nos dizer a respeito desse tema. Ele diz: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. E ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão, que pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja e a quem a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi retirado do paganismo, ou melhor, da incredulidade mais profunda, ao perceber o clarão da verdade, a luz, da verdade. Quando em meio a seus excessos, sentiu na alma uma vibração estranha que o chamava para si mesmo. Será que a gente já sentiu isso? Essa vibração da nossa alma que nos chama para nós mesmos. Foi aí que ele compreendeu que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais
e passageiros. Olha só. Eu vou até sublinhar essa parte, que eu achei muito, assim, que conecta com todos os livros que a gente já leu. Quando finalmente em seu caminho para Damasco, Santo Agostinho... quando finalmente em seu caminho para Damasco, ou seja, o mesmo caminho que o apóstolo Paulo foi convertido, ele ouviu também a voz santa gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, eu sou cristão. Desde então, esse grande filósofo se tornou um dos mais firmes sustentáculos, ou seja, pilares, do Evangelho. Esse eminente espírito nos deixou confissões notáveis, com palavras próprias de seu caráter e ao mesmo tempo proféticas, quando pronunciou após o desencarne de Santa Mônica, sua mãe, abre aspas, eu estou convencido de que minha mãe virá me visitar e me dar conselhos e vai me revelar o que podemos esperar da vida futura. Fecha aspas. Ou seja, ele tinha já a certeza de que a vida não finalizava com a morte do corpo físico. Ele já tinha certeza, ele já tinha entendido que a vida continuava mesmo após o desencarne, mesmo após a morte do corpo físico. Que grande ensinamento nessas palavras! E que previsão admirável fez Santo Agostinho com relação ao surgimento da doutrina espírita. Hoje, vendo que é chegada a hora para a divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, então isso aí foi antes do Espiritismo surgir. Então hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que ele já havia pressentido no seu íntimo, na sua alma, na sua memória cósmica, torna-se o seu mais ardente divulgador e procura responder a todos que o evocam para esclarecimentos. Agora a gente vai ver, depois dessa mensagem de Erasto sobre Santo Agostinho, uma nota de Allan Kardec, palavras do Allan Kardec, que diz o seguinte: Santo Agostinho não veio derrubar aquilo que construiu. Como tantos outros, ele vê agora com os olhos do espírito aquilo que não via como homem, ou seja, enquanto ele estava encarnado. Seu espírito livre pôde perceber novas ideias e o verdadeiro sentido de algumas palavras. Compreende hoje o que ele não conseguia compreender antes. Na Terra, julgava as coisas de acordo com os conhecimentos que ele possuía. Mas, após retornar ao plano espiritual, ele pôde julgá-las com maior clareza. Que é o que vai acontecer também com a gente, Então, hoje a gente tem uma visão. A maioria de nós esqueceu como que é o mundo espiritual. A gente esqueceu como acontece o desencarne, mas a gente já desencarnou e encarnou muitas vezes. Então é natural que a gente ainda tenha julgamentos, a gente ainda tenha opiniões, visões que não correspondem com a realidade 100%. Então, ele até fala, com os conhecimentos, por mais conhecimentos que Santo Agostinho tinha,
ainda, digamos assim, não era 100% do que ele veria na erraticidade, no plano espiritual. Foi então que ele reformulou sua crença em relação aos espíritos desencarnados, que ainda possuem, olha só, os espíritos desencarnados ainda possuem desejo sexual e que durante a noite vêm copular com homens ou mulheres, perturbando-lhes o sono e causando-lhe pesadelos. Essa parte dos desejos dos desencarnados, das necessidades dos desencarnados, ainda mais os recentes, né, os recém-desencarnados, ou as pessoas desencarnadas que têm menos instruções, que têm menos conhecimento, que ainda acreditam, né, que o espírito se mantém ainda muito apegados à matéria. Quanto mais apegado o espírito está em relação à matéria, mais desejos, mais necessidades ele vai ter. Uns têm desejo, como ele coloca aqui, um desejo sexual. Outros têm desejos de bebidas alcoólicas ou de alimento ou de drogas, né, ilícitas. Então é muito comum esses espíritos que estão ainda muito ligados, muito apegados à matéria, se conectarem através da sintonia, da frequência vibracional com pessoas que estejam usando essas substâncias. No filme do Divaldo Franco, a gente tem um exemplo. Nas lives da Lu Gamache, ela também fala sobre isso. Nos livros do Lúcius, que é um espírito escritor, nos romances dele, ele também menciona essas necessidades. Então, continuando, ele vai dizer que Santo Agostinho abandonou também a maldição que havia lançado sobre as pessoas que possuíam ideias opostas às defendidas pela Igreja Romana. Sem deixar de ser o apóstolo cristão, Santo Agostinho pode ver agora o cristianismo em toda a sua pureza. Assim, ele pensa de modo diferente ao que pensava, em alguns pontos, quando ele estava vivo. Então, é normal isso acontecer, né? Então, aqui a gente vai ter uma visão, a gente vai ter um conhecimento, uma experiência. E lá no plano espiritual, por mais que a gente esteja tendo muito conhecimento, a teoria é diferente da prática. Na prática, a gente vai sentir se de fato a gente está ou não apegado à matéria. Então, aqui a gente está entendendo que quando o espírito desencarna, obrigada, Má! Quando o espírito desencarna, ele pode, quanto mais apegado ele estiver à matéria, ele pode sentir os efeitos da matéria. Ou as faltas, né? Então, a fome, o desejo, o vício que não está sendo alimentado. Então, uma coisa é a gente saber disso. Outra coisa é a gente pensar, será que quando eu desencarnar, eu vou conseguir realizar esse desprendimento e entender que, na verdade, agora eu não preciso mais disso, que isso é algo totalmente mental, que eram necessidades apenas do meu corpo físico e que eu posso me libertar disso?
desse vício, desses desejos ou necessidades que não competem mais a esta dimensão que nós estamos agora, isso é diferente, né? Então, hoje, Santo Agostinho ele está sendo o propagador do espiritismo sem renunciar à sua fé, pois encontra na doutrina espírita a realização das coisas anunciadas. Hoje, ele nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos bíblicos. Uma outra interpretação mais lógica, como ele diz aqui, né? O mesmo acontece com outros espíritos que se encontram em uma posição semelhante à dele, então com um amadurecimento semelhante ao do Santo Agostinho. E assim a gente finaliza o capítulo 1. Vamos entrar agora no capítulo 2. Para quem tem o livro, a gente está na página 47. O capítulo 2, o título dele é O meu reino não é deste mundo. Então, o capítulo 2 ele vai ser totalmente focado nesta frase de Jesus, né? Quando ele fala, meu reino não é deste mundo. O que isso de fato significa para a gente? Qual é a interpretação dos espíritos superiores, o entendimento dos espíritos superiores a respeito desta fala de Jesus e como eles podem, então, nos ajudar através dessas interpretações. Então, esse capítulo ele é dividido aqui em 3 partes. A vida futura, o que vai acontecer, né? Depois do nosso desencarne, depois da nossa ascensão, o que acontece? A realeza de Jesus e o ponto de vista. E uma realeza terrena também, que é a introdução do capítulo 2. Então vai ter uma parte de João, que ele cita aqui. Pilatos, entrando de novo no palácio, essa é a introdução do capítulo, tá? Chamou Jesus e perguntou, você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas por enquanto, meu reino ainda não é daqui. Fecha aspas. E Pilatos então lhe perguntou, então você é o rei? E Jesus lhe respondeu, você está dizendo que eu sou o rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Olha só. Bom, a gente vai refletir ao longo do capítulo, mas vamos começar com a vida futura, que é a primeira parte do tema. Por estas palavras que Jesus disse a Pôncio Pilatos, né?
Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, Jesus se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Quer dizer, se a gente desencarnasse, nunca mais voltasse a viver, de que adianta? Ah, morreu, né? Para quê? Para quê, né? Fazer um grande esforço, para que mergulhar em si mesmo? Para que o autoconhecimento? Para que fazer o bem? Se quando a gente morrer, a gente não vai mais, né? Não vai mais, a gente vai sumir, a gente vai desaparecer. Qual seria o objetivo? Né? Qual seria o objetivo? Seria muito injusto, né? Até seria muito injusto. Por que umas pessoas nasceriam pobres e outras ricas? Seria muito injusto. Por que umas nasceriam com mais oportunidades e outras menos oportunidades? Em condições desiguais para se conquistar algo, por exemplo. Não faz sentido, né? Seria muito injusto. Então, sem a vida futura, no caso, a continuação da vida após a morte do corpo físico, né? A maioria dos seus ensinamentos não teria nenhuma razão de ser, não faria sentido nenhum. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente. Por não acreditarem na continuação da vida após a morte, essas pessoas não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênuas as palavras de Jesus. Então, quando ele falava em vida futura, não era assim, daqui a 2 anos, 10 anos. Não, é depois desta encarnação, ou depois desse ciclo de encarnações. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus. E por isso foi colocado no início dessa obra, então logo aqui no capítulo 2. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra, que foi o que a gente comentou agora. E fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Entende? Não faria sentido se a gente só tivesse uma encarnação, uma oportunidade. Não faz sentido nenhum. Então, todos nós já tivemos encarnações. No momento, a gente está aqui no Brasil. Em diferentes regiões também, né? Algumas pessoas que estão aqui agora têm mais condições financeiras, outras têm menos condições financeiras. Umas tiveram mais oportunidade de estudo, de escolaridade, outras tiveram menos. Umas pessoas são brancas e, por você ser branco ou branca, nós já temos muito mais privilégios. Nós não enfrentamos o racismo que pessoas negras sofrem, certo? Só que em outras encarnações, então se hoje eu sou uma mulher branca, em outra encarnação eu pude ter sido um homem negro, um homem branco, eu posso ter morado em algum país da Europa, ter morado nos Estados Unidos.
ter tido mais influência, mais poder, mais dinheiro, ou menos influência, menos poder, menos dinheiro. Então, são, novamente, formas aqui. Cada encarnação é uma oportunidade da gente conhecer mais a respeito de nós mesmos e aprimorarmos o nosso espírito. Então, na vida que eu tenho hoje, eu preciso trabalhar, vamos supor, a humildade desse ponto de vista de hoje que eu tenho, dessa minha realidade de hoje, dessa encarnação. Eu vou trabalhar a humildade de uma outra forma, vou ter um outro ponto de vista sobre a humildade, eu vou conseguir ter uma outra visão sobre o que é humildade, um outro aprendizado sobre o que é humildade, numa encarnação onde eu for um homem preto, por exemplo. Entende? São várias formas da gente ir trabalhando a humildade. Ou a humildade de um homem branco que tem muito poder, muita riqueza, muita influência. É um outro ponto de vista, é uma outra forma de você trabalhar a sua humildade. Entende? Então seria muito injusto se a gente tivesse apenas uma encarnação. Não faria sentido o que Jesus disse, né? Que o meu reino não é deste mundo. Eu até vou sublinhar aqui essa parte, porque eu achei ela muito importante. Então, somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente estava falando de humildade, né? Um homem branco, rico, poderoso, com muita influência, muito poder, muita riqueza, ele tem um aprendizado sobre a humildade. Então, ele tem alguns desafios também, né? Que são desafios diferentes e são aprendizados diferentes em relação, por exemplo, a um homem negro que sofre racismo, que sofre preconceito, que vive numa condição precária, muitas vezes, de vida, que não teve as mesmas oportunidades do que aquele homem branco, e que também tem os aprendizados e os desafios a enfrentar sobre humildade. Então, por isso que a gente vai encarnando com diferentes corpos, com diferentes propósitos, em diferentes lugares do mundo, com mais ou menos educação, com mais ou menos oportunidades. Em terceiro lugar, os judeus... certo. Os judeus, eles não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados na criação. Eles não sabiam que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e compartilhar da mesma felicidade. Então é o nosso caminho, é o nosso destino. A partir do momento que a gente vai se aprimorando, que a gente vai adquirindo esse sentimento fraterno, né? Porque aqui eu vejo, falou o seguinte: se o mundo tivesse mais acesso, seria diferente. Se a gente não tivesse uma visão tão polarizada, tão extremista, com certeza não teríamos essas diferenças que ainda, infelizmente, acometem a nossa
a nossa sociedade, né? Os preconceitos, as diferenças, inclusive o Brasil é um excelente país para a gente aprender a trabalhar a tolerância, o respeito à diversidade, porque o Brasil é o maior país do mundo em relação à diversidade. Então a gente tem uma diversidade muito grande de culturas, de miscigenação de pessoas, de cores, temos várias cores, várias crenças religiosas, né? Várias religiões. O país mais diverso é o país que mais mata transexuais do mundo. Olha só, o que a gente está aprendendo com a diversidade? Essa falta de respeito, de aceitar o outro como ele é. Então, se nós fôssemos mais fraternos, que é algo que Jesus veio ensinar aqui pra gente, com certeza não teríamos mais isso. Não teríamos que ter mais cotas, porque não seria necessário, todos nós nos veríamos como iguais, como irmãos, sem diferença de cor de pele, ou de gênero, ou de orientação sexual. Então é um caminho aí que temos que percorrer enquanto humanidade. Então ele diz que, voltando aqui, né, para o item 3, que os judeus eles não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Então a gente já viu que não existe o privilégio, e nem o castigo e nem a punição. Deus não vai privilegiar ninguém e nem vai punir ninguém. Cada um vai fazer a sua caminhada, que é sempre para cima, para a comunhão com a criação, a comunhão com o todo. Então, um dia nós também nos tornaremos, né? Anjos, uau! Seres angélicos. Obrigada, Dom! Seja bem-vindo. E ele continua dizendo, não sabiam que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e compartilhar da mesma felicidade. É que a gente resiste, né? Pensavam que os bens materiais, a supremacia de sua nação perante as outras e as vitórias que conseguiam sobre os seus inimigos eram a recompensa por cumprirem as leis de Deus. Olha a ignorância. Quantas guerras houveram em nome de Deus. Sabe? Acreditavam também que as calamidades coletivas e as derrotas seriam o castigo pela desobediência dessas leis. Quer dizer, era uma visão bem limitada do Criador, né? De privilégio e punição. Certo? Era uma visão muito equivocada. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, sem cultura, e interessado somente nas coisas deste mundo. Por isso que ele veio com aqueles 10 mandamentos, né? Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons que procuram seguir os seus mandamentos
encontram a sua recompensa. A recompensa aqui que eu vejo é da realização do próprio espírito, assim. Não é algo, digamos, não é assim, eu vou fazer o bem em troca de ter um lugar no céu. Não é isso. Esse pensamento eu acho que também é bem equivocado. É fazer o bem porque você quer fazer o bem, porque isso te faz bem. Porque você compreendeu que todos nós, na verdade, estamos interligados. São escolhas. Escolhas por você. Então, em várias partes do livro do Epíteto, ele fala assim, faça o bem por você, porque é o correto a fazer. Não porque o outro precisa, não, porque você é bom. Porque você quer, porque esse é o teu padrão. Esse é o teu padrão. Esse é o que você escolheu. Não é mérito do outro que você está sendo bom com ele. É porque você é bom, porque você é bom. Tem uma frase, deixa eu ver. Acho que é nesse. Ó, isso aqui era o que Sócrates falou para os seus discípulos, tá? Uma fala de Sócrates. Mais vale sofrer uma injustiça do que cometê-la. E aí Jesus vai dizer, né? Se alguém lhe bater em uma face, dê a outra. Por que vale mais sofrer uma injustiça do que você cometê-la? Pela consciência, pela tua própria consciência. Não é Deus que te julga. É você mesmo que, quando obtém maior esclarecimento, acaba pesando a consciência. Acaba vendo que fez escolhas que não estavam coerentes com a busca da tua alma. Então é a gente mesmo que acaba sendo o nosso próprio juiz. Orlando, quando a gente morrer, vamos para onde? Depende da frequência vibracional que você cultivou ao longo da sua vida. Depende das escolhas que você fez ao longo da tua vida, de como você enxerga a vida. Então, existem pessoas que insistem em fazer maldades, que resistem ao perdão e que, quando desencarnarem, vão para um lugar onde tenham espíritos que vibram mais ou menos na mesma frequência. A gente já viu que o medo, a culpa e o apego são sentimentos de baixíssima vibração. E aí, quando você desencarna, cultivando uma vida com muitos medos, se sentindo muito culpado e com muitos apegos, sejam eles apegos materiais, apegos a pessoas, apegos a ideias também, você vai para um lugar que é condizente com isso. Tanto que a gente consegue construir o nosso próprio céu aqui na Terra, ou o nosso próprio inferno aqui na Terra, conforme aquilo que nós cultivamos. Agora, se durante a minha vida eu busquei cultivar sentimentos mais elevados, aí, quando eu desencarnar, provavelmente eu vou para um lugar também mais coerente
com esses mesmos sentimentos. É tudo uma questão de frequência vibracional. Semelhante atrai semelhante. Então, não existe uma resposta pronta. Vai depender de cada um de nós. Só que os mundos mais felizes, quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Se vocês quiserem acessar o meu mundo, vocês vão ter que passar por mim. O que isso significa? Vocês vão ter que aprender a amar, vocês vão ter que aprender a ser mais fraternos, vocês vão ter que aprender a ser pacíficos, amorosos, compassivos. Vocês vão ter que aprender a perdoar, a não julgar. É isso, porque Jesus era isso, né? Jesus era a bondade. Então, se a gente quiser acessar mundos mais elevados, e ele diz, vocês vão ter que passar por mim, né? É isso. É alcançar esses ensinamentos dele. É seguir aquilo que ele ensinou e também viveu, né? Ele não só pregou, ele não só explicou, mas ele viveu. Então, Moisés, ele não poderia dizer mais, né, a um povo que era pastor, um povo sem cultura, um povo mais bruto, mais rústico, né, sem interessado somente nas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus, então, veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons que procuram seguir os seus mandamentos encontram a sua recompensa, que é a própria felicidade. Em outro mundo, esse outro mundo é o mundo espiritual, para onde Jesus retornaria após deixar a terra. Jesus precisou ajustar o seu ensinamento, assim como todos os filósofos, profetas, enfim, de sua época, né? Então, Jesus precisou ajustar os seus ensinamentos ao estado evolutivo dos homens daquela época. Pois se ele falasse toda a verdade, o povo não entenderia. E em vez de esclarecê-los, causaria ainda mais dúvidas. E assim, a gente ainda não entendeu muito bem, como sociedade, o que Jesus veio dizer. Passaram já 2000 anos. E a gente ainda sente que precisa trabalhar muito, né? Eu assisti uma live esses dias, eu ainda nem terminei de assistir, eu vou assistindo lives em, como é que é? Em etapas, digamos assim, em doses homeopáticas. Mas, que é uma live da Mônica de Medeiros e da Margarete Áquila. Elas falaram que hoje existem no nosso planeta aproximadamente 60 núcleos de guerra. É muita coisa que a gente não faz nem ideia. Então, quanto disso a gente aprendeu, né? Então, isso sempre acontece. Quando vem, por exemplo, o espiritismo também. O espiritismo também. Os espíritos superiores, eles mencionaram em algumas partes somente do livro a existência de vida em outros planetas. Ninguém falou em arcturiano, em pleiadiano, em siriano, no espiritismo, ou seja, 200 anos atrás. Isso está sendo falado agora. Certo? Isso está vindo à tona agora. Por quê? Porque agora a gente já tem um outro contexto
diferente, um outro contexto histórico diferente. A gente tem mais tecnologia, a gente tem mais informação. Isso possibilita que tenhamos mais canais, ou seja, né, pessoas, médiums, para trazerem mensagens dessas entidades. Estamos um pouquinho, ainda que é um pouquinho, né, mas um pouquinho mais abertos também a mais informações. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, que os profetas, esses ensinamentos, a verdade, ela vai sendo passada para nós a conta-gotas, conforme a gente vai amadurecendo. Então, de novo, vamos ler aqui. Jesus precisou ajustar todo o seu ensinamento, todo o seu conhecimento ao estado evolutivo dos homens daquela época. Então ele precisava falar de uma forma que as pessoas pudessem ao menos compreender um pouco melhor aquilo que estava sendo dito. Uma das funções dos arcturianos aqui na Terra é justamente estudarem a forma como nós pensamos, como nós escolhemos, o nosso campo mental, vamos dizer assim, a tomada de atitude, como que a gente faz a escolha, né? A gente é mais instintivo, a gente é mental, depende. Eles fazem esse estudo para que justamente o objetivo deles é aprender a se comunicar com a gente de uma forma que a gente consiga compreender os ensinamentos deles, porque eles são tão avançados que muitas coisas que eles falam, inclusive no livro, muitos termos, que às vezes por mais que eles utilizam algumas analogias, ainda fica muito distante da nossa compreensão. Fica difícil de sequer imaginar. Eu nem tenho criatividade suficiente, imaginação suficiente para compreender isso. Sabe? Então, isso acontece bastante. Os profetas, as entidades, enfim, né, o Mestre Jesus, todas essas pessoas, elas vão sempre procurar falar conforme o contexto histórico da época que elas vieram falar. A Vânia falou, mostra que sempre precisamos ter uma base para seguir em frente. Exatamente. E o Espiritismo, então, ele vem para tentar explicar, esmiuçar isso. Tá, o que tá? Mas Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Está na Bíblia. Mas o que isso quer dizer? Como assim o meu reino não é deste mundo? Como assim eu tenho que passar por ele para alcançar o reino feliz, a felicidade? Entende? Então, Moisés veio ali com os 10 mandamentos, Jesus veio viver a mensagem, viver os 10 ensinamentos e pregar também, e ele utilizava muito as parábolas, e o Espiritismo então vem para, olha, vamos esmiuçar isso aqui, vamos abrir isso aqui, vamos interpretar isso aqui, a gente precisa ter uma interpretação mais contemporânea, isso já 200 anos atrás. Então, acaba ainda sendo muito atual, né? Só que hoje a gente ainda tem mais informações que a gente pode agregar também nos estudos. Então, ele Jesus, né, limitou-se a colocar a vida futura como sendo uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita, de algum modo, na vida futura. Mas a ideia que faz dela é ainda muito vaga. Então, os católicos que acreditam em santos, bom, se acredita em santo, então São Francisco de Assis esteve encarnado.
Como é que ele virou santo? Como é que eu rezo para alguém? Entende? Então, querendo ou não, eu entendo que existe, que São Francisco de Assis, de algum modo, vive. Em alguma dimensão, em algum plano, em algum lugar ele está, porque ele me ajuda, eu rezo para ele. Né? Não faz sentido? Para a grande maioria das pessoas, então, a ideia da vida futura é apenas uma crença desprovida de certeza absoluta, de onde resultam as dúvidas e a dificuldade que muitos têm em compreender a continuação da vida após a morte. Então, para muitos, eu acredito que tem alguma coisa a mais, uma coisa além, mas eu não sei ainda bem o que é. Né? Eu acho que a gente vai para algum lugar, eu não sei aonde, mas eu acho que tem alguma coisa além, né? O Espiritismo vem esmiuçar, vem trazer essas respostas. Para mim, hoje, não é mais uma crença. Um dia eu tive uma crença de que existia algo além da matéria, existia algo mais, um mundo melhor. Isso é uma coisa que desde pequenininha, assim, eu acho que existe em algum lugar um mundo mais feliz, um mundo melhor. E eu acredito que a gente pode construir um mundo melhor. Mas era muito uma sensação, assim, sem um embasamento, enfim, um estudo. Hoje, para mim, graças a Deus, não é mais uma crença. Para mim é uma realidade. Então a gente não acredita que o sol existe, a gente sabe que o sol existe, certo? A gente não acredita na lua, a gente sabe que a lua existe. Para mim hoje é a mesma coisa em relação à vida após o desencarne do corpo físico. A morte do corpo físico, né? É a mesma questão. Uma época eu acreditava. Hoje, para mim, é uma verdade. E faz toda a diferença. Porque a crença, ela ainda... Você tem algumas dúvidas ainda, né? Você já... Não sei. Hoje, para mim, isso é uma realidade. Isso conforta muito, muito. E outra coisa, vamos imaginar se... Mas e se realmente não existisse nada, né? E se realmente não existe vida após a morte? E se for uma ilusão, né? E se isso aqui tudo for uma ilusão, não existe vida após a morte? Bom, ao menos eu vou ter feito o meu melhor. Ao menos eu vou ter honrado a minha vida. Se depois tudo acabar, eu nem vou ter a consciência para lembrar, eu nem vou ficar chateada porque eu fui iludida, né? Não é? Se realmente não existir vida após a morte, eu nem vou me iludir, porque pelo menos eu fiz o meu melhor, acabou, acabou. Mas não faz sentido, né? Para mim não faz sentido isso. Continuando, hoje, isso em 1857, 200 anos atrás. Hoje, os homens estão mais maduros para compreender as verdades. E o Espiritismo vem completar os ensinamentos do Cristo sobre a vida futura. Ou seja, Jesus não estava falando de
Ai, a vida futura daqui a 5, 10, 15, 50 anos. Não, é após as suas encarnações. Então, o Espiritismo ele veio completar os ensinamentos do Cristo, tanto sobre a vida futura, como também vários outros aspectos que a gente vai ver ao longo do livro. Com os ensinamentos da doutrina espírita, a vida futura não é mais uma incerteza. É antes uma realidade demonstrada pelos fatos. Pois são os próprios espíritos que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Ou seja, o que antes poderia ser uma eventual dúvida, eu acredito em algo a mais. Hoje, com o Espiritismo, eles vêm esmiuçar. Tanto que hoje de manhã a gente fez a nossa live do Livro dos Espíritos. Logo, logo a gente vai entrar nas perguntas. São mais de 1000 perguntas feitas aos espíritos sobre o plano espiritual, sobre as leis universais. Mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender que a continuação da vida é uma realidade. Do mesmo modo que conseguimos imaginar um país do qual lemos uma descrição detalhada. O relato que os espíritos fazem de uma vida feliz ou infeliz na vida futura é feita de uma maneira tão verdadeira, tão racional, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde através das sucessivas reencarnações será possível resgatar os nossos erros e aprimorar o nosso espírito. Certo? Gostaram do nosso estudo? Muito bom esse tema, né? Esse capítulo é bem curtinho, na semana que vem a gente já vai terminar. Obrigada, Gansu. Agora a gente vai fazer assim uma prece meditativa, assim, final, né? Pra gente fechar com chave de ouro a nossa sexta-feira de lives. Então, quem quiser já pode trazer o seu copo de água para perto de você, tá? Para a gente fazer a nossa pequena meditação, a nossa pequena prece de encerramento desta sexta-feira. Então, podemos fechar os olhos. Novamente, relaxe os seus ombros. Vamos fazer uma respiração profunda para a gente sair aqui do campo mental e trazer a nossa consciência para o nosso interior. Então, quando você expirar, solta teus ombros, solta, relaxa, né? Relaxa os seus membros, relaxa os teus ombros, o teu rosto. Muitas vezes a gente fica assim com a testa franzida, então relaxa aqui no meio da testa. Vamos ficar em um momento de silêncio. Se quiser fazer mais uma respiração profunda, pode fazer.
Preste atenção no seu mundo interior, no seu corpo, nas sensações. Se você está à vontade, se você está relaxado, ou se existem pontos de tensão no seu corpo. Não precisa julgar, é apenas observar e sentir. E então vamos abrir o nosso chakra cardíaco, que fica na região do coração. Vamos imaginar uma luz verde ao redor do nosso chakra, uma luz linda, verde, que roda. Alguns talvez vão imaginar a cor rosa ou verde rosa também. São as cores do nosso chakra cardíaco. Então imagina o teu chakra cardíaco se expandindo, recebendo todo o conhecimento do dia de hoje. Ele está feliz. Ele está vibrando. Ele se sente energizado. E essa energia verde, essa luz verde ou verde rosa, o meu está parecendo verde rosa, ela vai se expandindo em todo o teu corpo, ela vai tomando forma e vai transbordando pelo teu corpo físico. E você se vê agora todo iluminado ou toda iluminada. Você sente paz. Você sente o amor de Jesus. Você sente plenitude, você sabe que está tudo bem, que você está bem. Você tem confiança em você. Você tem confiança na tua própria guiança, nos teus mentores. Você tem confiança no nosso Mestre Jesus. E isso te deixa em paz. Agora, nós vamos levar esse conhecimento, essa energia para as pessoas que estão ao nosso redor, para que todos possam se beneficiar desses ensinamentos, dessa energia, dessa luz. Nós vamos agradecer aos nossos mentores por estarem conosco neste momento. E pela guiança. Vamos agora voltar aos poucos para o momento presente, ainda sentindo essa luz. Você pode respirar mais uma vez profundamente. Podemos então abrir os olhos. Bem-vindo, bem-vinda. Estão todos bem?
Agora, quem tiver o seu copo com água em mãos aí, pode ir tomando essa água fluidificada que foi energizada pelos nossos mentores. E aí, quando você for dando os goles, você imagina felicidade, você imagina paz, você imagina saúde que está nutrindo o seu corpo. Então pode beber aos pouquinhos, eu vou beber a minha água aqui, você bebe a sua água aí. Eu gosto de visualizar todo o meu corpo, todos os campos aqui, né? O campo mental, o espiritual, o emocional e o físico se beneficiando dessa água fluidificada. Você pode beber alegria, paz, harmonia. Tudo certo? Ai, que delícia, né? Terminar a semana assim, terminar a semana leve, tranquila. Com disposição, né? Nossa, eu tô muito leve aqui. Isso que foi, eu acho que uns 5 minutos, no máximo 10. Espero que tenham gostado do nosso estudo de hoje. Semana que vem tem mais. Um beijo a todos, muito obrigada pelas curtidas, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelos presentes. Segunda-feira voltamos ao meio-dia. Gratidão infinita, um beijo, paz e amor e até mais. Tchau, tchau.